Ela pensou que tudo havia terminado. 12 anos desde que deixara as equipes. 12 anos de silêncio, de segredo, de construir uma vida em que ninguém fizesse perguntas. Ela mudou de nome, criou um filho, administrou uma clínica costeira e deixou o mundo esquecer quem costumava ser, até o dia em que o SUV preto apareceu. Sem insígnia, sem aviso, apenas 2 homens com olhos que não haviam esquecido. E quando a chamaram por sua patente Tenente-Comandante Morgan Hale, ela soube que algo estava errado. Eles não queriam um nome. Queriam o fantasma que ela fora. Antes de mostrar o que forçou uma das médicas mais condecoradas da Marinha a sair do esconderijo e como ela liderou uma missão que mudou tudo. Certifique-se de estar inscrito com o sino ativado e deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo. Porque o que você está prestes a ver não foi apenas um simples retorno. 12 anos é muito tempo para fingir ser outra pessoa. Morgan Hale administrava uma pequena clínica de 2 cômodos na ventosa costa da Carolina do Norte. Os moradores a chamavam de Doutora Hale. Sempre educada, sempre precisa, o tipo de mulher que retirava anzóis de pesca de polegares sem pestanejar e tratava queimaduras de sol com o mesmo cuidado metódico que usara em ferimentos à bala. Não que alguém na cidade soubesse dos ferimentos à bala. Ela vivia silenciosamente com seu filho de 16 anos, Isaac, que aprendera cedo a não fazer muitas perguntas. Ele sabia que não devia mencionar o modo como ela às vezes acordava sobressaltada a 0300, respirando com dificuldade. E certamente sabia que não devia perguntar sobre a cicatriz que ia da omoplata esquerda até a coluna, aquela que ela dizia ter sido causada por uma queda de bicicleta quando tinha 12 anos. A história da bicicleta era uma mentira, e os 2 sabiam disso. Morgan passou 12 anos aperfeiçoando a arte de ser discreta. Usava o nome de solteira, não mantinha fotos em seu consultório. Quando o Departamento de Assuntos de Veteranos enviava cartas, ela as encaminhava para uma caixa postal sem sequer abri-las. A única pista de seu passado estava em seus movimentos. Precisos demais, atentos demais, como alguém treinado para tratar cada porta como uma possível zona de risco. O cofre ficava no armário do quarto escondido sob casacos de inverno. A mesma combinação por 10 anos, a data de aniversário de Isaac. Dentro estava tudo o que ela guardara de sua outra vida. Um pin de tridente manchado 2 plaquetas de identificação, um cartão plastificado com códigos de autorização e um número de telefone escrito em papel à prova d'água. Dizia a si mesma que guardava aquilo para emergências. A verdade é que guardava porque uma parte dela, a parte que costumava descer de helicópteros em lugares que não existiam nos mapas, não estava totalmente convencida de que tudo havia acabado. Essa parte estava certa. O SUV preto parou diante da clínica às 18h47, de uma terça-feira exatamente quando ela estava fechando. Placas do governo, vidros escurecidos, o tipo de veículo que fazia as pessoas espertas irem embora. O homem que saiu vestia roupas comuns, mas sua postura gritava governo. Não era FBI, nem xerife local, era federal. Morgan Hale. A voz dele era neutra, profissional. Ela não respondeu de imediato. Isaac estava no treino de futebol. O estacionamento estava vazio, exceto por gaivotas disputando restos de comida. Quem é você? Perguntou ela. Ele levou a mão lentamente ao interior do casaco de modo deliberado e retirou um envelope lacrado. Papel pesado sem marcas, exceto por uma linha Tenente-Comandante Hale. Somente para os olhos dela. Ele o estendeu, mantendo-se fora de seu espaço pessoal, treinado para não fazer movimentos bruscos perto de pessoas perigosas. Não tenho autorização para nada, disse ela. Mas mesmo enquanto as palavras saíam de sua boca, ela sabia o quanto soavam ocas. Já teve, respondeu ele calmamente. E neste momento talvez seja a única pessoa que lembra como isso funciona. O peso em sua voz lhe disse tudo o que precisava saber. Aquilo não era um convite de recrutamento, nem uma visita de cortesia. Alguém estava em apuros, alguém que não podia pedir ajuda.
Ela pegou o envelope. O homem assentiu uma vez. Você tem até 06:00 de amanhã. Então voltou para o SUV e partiu sem barulho de pneus nem luzes piscando. Simplesmente suave e profissional como um fantasma que nunca estivera ali. Ela abriu o envelope em sua cozinha. 3 itens, uma folha de papel dobrada, uma fotografia granulada em preto e branco e coordenadas de GPS em tinta vermelha. O papel era enigmático, arquipélago de Sulu. Comboio de ajuda interceptado. Extração comprometida. Assunto Victor Kilo. 3. Consulta apenas. Não é ordem de reintegração. A foto fez seu sangue gelar. Uma imagem de vigilância aérea, um complexo na selva escondido entre colinas familiares. 4 figuras borradas cercadas por guardas armados. Uma delas usava algo que fez suas mãos tremerem, uma mochila de socorrista de campo. Ela ajudara a desenvolver aquele kit 10 anos atrás para médicos de inserção profunda. Apenas 12 haviam sido fabricados. Apenas uma unidade os usara em operação. A dela. Morgan segurou a borda da pia até os nós dos dedos ficarem brancos, encarando a foto como se pudesse mudá-la pela força da vontade. Alguém estava preso em um lugar que ela jurara nunca mais pensar. Alguém carregando equipamento que a ligava diretamente ao seu passado. E alguém com influência suficiente para tirar seu arquivo do armazenamento profundo, escrevera 3 palavras na margem que mudaram tudo. Recordar potencial ativo. O curioso da memória muscular é que ela nunca desaparece de verdade. Você pode enterrá-la sob anos de rotina e vida normal, mas ela fica lá à espera. Morgan percebeu que se movia pela casa com a mesma precisão sistemática que um dia usara para limpar prédios hostis, conferir as trancas, verificar o perímetro, arrumar a bagagem de forma leve e eficiente. Ela não se despediu de Isaac. Ele passaria o fim de semana com o tio em Beaufort. Provavelmente estava se perguntando por que a mãe se comportara de modo estranho a tarde inteira. Ela deixou um bilhete na porta da clínica que dizia simplesmente: viagem imprevista. Volto em breve. MH. E fechou tudo com uma definitividade que sugeria que nem ela mesma tinha certeza de acreditar nas próprias palavras. A bolsa de lona desceu do sótão como um velho amigo que ela esperava nunca mais ver. Lona desbotada de sol alças reforçadas, ainda com um leve cheiro de cordite e medo. Ela colocou roupas civis que não chamariam atenção numa zona de combate, calças. Cargo botas para terreno difícil. Seu relógio antigo que ainda marcava a hora, Zulu por puro hábito. As coordenadas de GPS a levaram a um lugar que ela conhecia bem, Camp Archeron, uma instalação naval desativada na costa da Carolina do Sul, que na verdade nunca deixara de operar. O tipo de lugar que não existe no Google Maps, mas aparece nos pesadelos de muita gente. Ela chegou pouco depois das 03:00, e o sentinela do posto de controle mal olhou sua identificação antes de liberá-la. Ou estavam esperando por ela, ou sua autorização ainda permanecia ativa em sistemas que não deveriam lembrar seu nome. A base tinha exatamente o mesmo cheiro-ar salgado, misturado a combustível de jato e ao gosto metálico de armamento pesado. Refletores cortavam a escuridão que antecede o amanhecer, e em algum ponto distante, rotores de helicóptero faziam aquele som preguiçoso "up, up", que costumava significar que alguém estava com muita sorte ou muito morto, dependendo do lado do embarque. 2 operadores jovens ladeavam a entrada do prédio de operações, ambos com headsets, e a rigidez de postura que gritava primeira missão. Um deles a examinou de cima a baixo com ceticismo mal disfarçado. "É você a consultora?", perguntou como se as palavras tivessem gosto ruim na boca. Morgan lhe entregou o pacote sem dizer nada. A atitude dele mudou por completo no tempo que levou para ler a primeira linha. "Senhora, mil desculpas. Estão esperando a senhora lá dentro." O centro de comando ficava exatamente onde ela lembrava, e o comandante Isaiah Concaid também. 12 anos mais velho, mas quase o mesmo, ombros quadrados, postura controlada. Morgan.
Ela não retribuiu a familiaridade. Você me arrastou até aqui. Você abriu o pacote. Ele apontou para as imagens de satélite que cobriam uma mesa. 3 dias atrás, um comboio da USAD sumiu em território hostil. Nossa força de reação rápida foi para o resgate. Perdemos o contato há 12 horas. Morgan estudou as imagens reconhecendo o terreno de imediato. Arquipélago de Sulu, extremidade sul. Quantos 5 civis capturados além de uma equipe assessora de 2 homens? A QRF tinha 6 operadores. Ela tocou a fotografia central. Camp 3 Echo. Enterrei metade disso com cargas de demolição quando saí. Alguém reconstruiu. O peso dos velhos pesadelos pousou sobre seus ombros como um casaco familiar. Camp 3. Echo não era apenas outro reduto terrorista. Era o lugar onde gente boa ia morrer devagar e onde missões de resgate viravam operações de recuperação de corpos. Precisamos de alguém que já esteve lá dentro, continuou Concaide. Alguém que saiu vivo. Esse alguém é você. Morgan ficou calada por um longo momento fitando as imagens. 12 anos de paz. 12 anos construindo algo normal e seguro para o filho, e tudo se resumia àquilo. O filho de outra pessoa estava preso no mesmo lugar que quase a quebrara. Eu não vou me equipar, disse finalmente. Não estou pedindo isso. Só conduza a equipe pelo que você lembra, rotas de ingresso, posições defensivas, saídas, se tudo der errado. Ela levantou os olhos para ele e viu o mesmo oficial subalterno que um dia puxara de um prédio desabado, com a perna quebrada e a boca cheia de sangue. Nenhum dos dois mencionou aquela história, mas ela pairou entre ambos como fumaça. Uma consultoria, disse ela. Quando acabar, eu desapareço de novo. Para sempre. Concaide assentiu. Se é isso que você quer. Morgan pegou o mapa tático e apontou para uma crista que ninguém marcara. Eles vão esperar vocês pelo norte. Todo mundo sempre vai. Mas se quiserem seus homens de volta vivos, vão por aqui. A sala de briefing cheirava a café requentado e ar reciclado. Morgan sentou ao fundo observando operadores que pareciam saídos de cartazes de recrutamento. Concaide clicava pelas imagens de satélite interceptação do comboio, aqui a 22 km a oeste da rodovia principal. 5 feitos reféns. O slide seguinte mostrava assinaturas térmicas. Esta foi tirada 3 horas após a emboscada. O complexo está ocupado e operacional. Quão perto sua QRF chegou? Perguntou Morgan. Algo reluziu no rosto de Concaide. A equipe Kodiak alcançou o perímetro externo antes do primeiro contato. Uma transmissão de emergência, pedido de socorro médico, e depois nada. Concaide clicou em um arquivo de pessoal. Suboficial de 3ª classe Marcus Davis. 28 anos. Olhar firme. Uma cicatriz ao longo da mandíbula. Suas últimas anotações de campo fizeram as mãos de Morgan se contraírem. Entrada comprometida. Mudando para a Rota 2. Bravo. O caminho antigo da Hale deve estar mais silencioso. O leito do riacho desapareceu, disse Morgan em voz baixa. Um tufão há 2 anos acabou com ele. Se ele estiver seguindo meu antigo caminho, vai encontrar rocha antes do desfiladeiro. Vai ficar preso. A sala ficou em silêncio. É por isso que precisamos de você, disse Concaide. Ninguém mais conhece as mudanças desse terreno. Morgan fechou o arquivo e olhou em volta para os rostos que tentavam sem sucesso esconder a dúvida. Eram bons operadores, ela podia perceber, bem treinados, disciplinados, prontos para morrer pela missão. Mas eram jovens e nunca tinham estado em um lugar onde a própria selva tentava matar. 24 horas, disse finalmente. Vocês têm uma única janela de clima. Depois disso começa a estação das monções. Ou os tiram de lá no próximo dia, ou não os tiram. Concaide assentiu sério. Então é melhor aproveitarmos. O mar parecia vidro negro sob um céu sem lua. Morgan sentou-se no arbe. Sem arma, sem equipamento tático,
Apenas um tablet ligado ao sistema de navegação da equipe. Ela não deveria estar ali. Mas quando a janela de clima se abriu mais cedo e a equipe precisou partir imediatamente de alguma forma, ela se viu subindo no barco com eles. O arquipélago de Sulu surgiu da escuridão como um tumor maligno. Morgan passara 3 meses estudando aquele terreno por dentro, aprendendo seus humores e temperamentos. Ponto de inserção em 5 minutos, avisou o piloto. Eles tocaram a praia às 03h15. Morgan foi a primeira a descer botas espirrando na água até os joelhos, o corpo guiado pela memória muscular em direção à linha das árvores. O ponto de inserção era exatamente como ela lembrava a boca estreita de um riacho, escondida entre afloramentos de coral. A 2 quilômetros para o interior, ela ergueu o punho sinalizando parada. Movimento à frente. Sinais recentes. Alguém tem usado nossa rota. O líder da equipe, Tenente Collins, aproximou-se. Quão recente Morgan se ajoelhou junto a um galho quebrado. 6 horas, talvez 8. Grupo pequeno movendo-se rápido. Collins pediu por rádio uma varredura térmica atualizada. Negativo em leitura térmica, respondeu a central. Cobertura de nuvens muito densa. Vocês estarão às cegas até chegarem à serra. O complexo surgiu entre as árvores quando o amanhecer começou a filtrar-se pelo dossel. Camp 3 Echo parecia exatamente como em seus pesadelos prédios de concreto, formando um quadrado defensivo, torres de vigilância, em cada canto arame farpado no alto dos muros. Mas alguém andara ocupado novas construções, fortificações adicionais, equipamentos modernos surgindo nos telhados. Jesus, murmurou Collins. Este lugar é uma fortaleza. Morgan observou pelos binóculos. Emissão térmica do prédio sudoeste. É lá que vão manter os prisioneiros. Como entramos, dreno de tempestade sob a parede leste. Foi por onde saí da última vez. E é por onde entraremos desta vez. Ela baixou os binóculos. Não por onde eu entro. A discussão foi breve e profissional, porém intensa. Collins apontou com razão que ela não estava autorizada para operações de campo, não estava armada e não passara pelo treinamento tático atual. Morgan respondeu com igual razão que era a única pessoa ali que já estivera dentro daquele complexo e sobrevivera para contar. No fim, a praticidade venceu. Eu entro sozinha, disse ela. Localizo os prisioneiros, estabeleço rotas de fuga, guio vocês quando confirmar a situação. Senhora, com todo respeito, não é assim que fazemos. Com todo respeito, tenente, isto não é um exercício. Há pessoas reais lá dentro e elas vão morrer se tratarmos isso como operação de manual. Collins ficou em silêncio por um momento, ponderando opções todas com riscos terríveis. Uma hora decidiu por fim. Se você perder o check-in, entramos com barulho e confusão. Entendido. Morgan retirou a camada externa de roupas, ficando apenas com o tablet, um pequeno kit médico e um rádio portátil. Em seguida, avançou em direção ao complexo com a paciência metódica de quem aprendeu que pressa mata. O dreno de tempestade estava exatamente onde ela lembrava, escondido sob vegetação espessa na base da parede leste. 12 anos de clima tropical haviam rachado o concreto e enchido a passagem de detritos, mas ela ainda era transitável. Morgan rastejou por 9 metros de túnel completamente escuro, guiada pela memória muscular e pelo som distante de atividade acima. Quando alcançou a grade que se abria para o pátio, parou para escutar. Vozes em um idioma que não reconhecia. O arrastar de botas no concreto. O clique metálico de armas sendo limpas e verificadas. Todos os sons normais de uma instalação militar despertando para mais um dia de violência. Morgan empurrou a grade apenas o suficiente para espiar. O pátio estava exatamente como ela lembrava, espaço aberto cercado por edifícios com linhas de visão claras para todas as abordagens. Mas havia mais guardas do que o esperado, e eles estavam atentos, profissionais. Aquilo não era um grupo improvisado de insurgentes. Era uma unidade militar bem treinada e bem equipada. Morgan acionou o rádio equipe terrestre. Aqui é Overwatch. Estou dentro do perímetro.
A situação é mais complexa do que o previsto. Explique, respondeu Collins. Isto não é um acampamento terrorista. É uma instalação militar. Soldados profissionais, equipamento moderno, defesa organizada. Não estamos lidando com amadores. A voz de Collins carregava uma nova tensão. Consegue localizar os prisioneiros. Morgan analisou os prédios procurando sinais de atividade recente. Prédio sudoeste, segundo andar, janela com luz, mas sem movimento. Condiz com uma área de detenção. Rotas de saída. O dreno de tempestade que discutimos e um portão de veículos no lado norte, mas ambos estão comprometidos se eles reforçaram a segurança desde minha última visita. Ela estava prestes a continuar a avaliação, quando ouviu algo que fez seu sangue gelar, uma voz falando inglês com sotaque americano. Por favor, precisamos de atendimento médico. Davis está em mau estado. Davis, o médico que estudara seus antigos relatórios de missão. O garoto que confiara em suas rotas e acabou preso naquele inferno porque o terreno havia mudado e a inteligência tinha 12 anos de atraso. Morgan tomou uma decisão que em sua antiga vida lhe renderia corte marcial. Equipe terrestre. Vou tentar contato com os prisioneiros. Mantenham posição de observação. Negativo, Overwatch. Retorne imediatamente ao ponto de extração. Mas Morgan já se movia deslizando pelas sombras em direção ao prédio sudoeste, com a fluidez silenciosa que só anos de prática podiam dar. Algumas habilidades, uma vez aprendidas, nunca desaparecem. O térreo do prédio estava vazio, exceto por armazenamento e equipamentos. Morgan encontrou uma escada e subiu em direção às vozes, cada sentido em alerta máximo para o som de guardas se aproximando. No segundo andar, ela os encontrou 5 civis trabalhadores humanitários, todos mostrando sinais de maus tratos, mas vivos. 2 militares, um inconsciente e sangrando de um ferimento na perna maltratado. E no canto, agarrado a um kit de médico de campanha que ela reconheceu imediatamente, estava o Petty Officer Marcus Davis. Ele olhou para ela quando surgiu na porta, os olhos arregalados de reconhecimento. Você é Morgan Hale, sussurrou. Sou, disse ela em voz baixa. E você está em grande apuro. A extração levou 6 minutos. 6 minutos para avaliar a condição de Davis, ferimento de bala na parte superior da coxa, infecção, começando, mas estável. 6 minutos para organizar os prisioneiros para a movimentação, identificar os mais fracos, estabelecer a ordem de marcha. 6 minutos para traçar uma rota de fuga que evitasse o padrão de patrulha que ela havia observado. E 6 minutos para tudo começar a dar errado. A troca de guarda aconteceu 15 minutos antes do previsto. Morgan conduzia o grupo pela escada dos fundos quando ouviu botas no corredor acima, várias pisadas firmes. Alguém descobrira a sala de detenção vazia. Rápido. Sussurrou com urgência, ajudando Davis a descer as escadas enquanto sustentava seu peso. Temos talvez 30 segundos antes de tudo explodir aqui. Eles alcançaram o térreo no exato momento em que o alarme disparou um apito eletrônico cortante que rasgou a manhã na selva como uma lâmina. Refletores acenderam em todo o complexo. Vozes gritavam em vários idiomas. Equipe terrestre aqui é Overwatch, chamou Morgan pelo rádio. Pacote seguro, mas fomos comprometidos. Precisamos de extração imediata. A resposta de Collins foi instantânea, movendo para a posição de brecha. Guie-nos. Morgan conduziu o grupo em direção ao dreno de tempestade. Mas no meio do pátio, rajadas de armas automáticas eclodiram das torres de vigia. Lasquinhas de concreto voaram ao redor deles, enquanto as balas procuravam alvos. Abaixem-se, gritou Morgan, empurrando os trabalhadores para trás de uma barreira de concreto, que os protegeria das torres, mas não de ameaças no nível do solo. Davis, apesar do ferimento, já empunhava sua pistola e revidava com tiros precisos e controlados, revelando treinamento excelente e nervos de aço. Não podemos ficar aqui, gritou ele sobre o barulho. Eles vão nos flanquear em minutos. Morgan olhou ao redor, calculando opções, distâncias, ângulos de tiro.
O dreno de tempestade estava a 20 metros em campo aberto. O portão de veículos era mais próximo, mas fortemente defendido. A entrada principal seria suicídio. Restava apenas uma opção que ela esperava nunca mais usar. Davis, você sabe nadar. Ele a encarou como se ela tivesse enlouquecido. O que consegue nadar com essa perna assim? Mas, bem, todos que não sabem nadar agarrem-se a alguém que saiba. Vamos passar pelo muro. Ela retirou algo de seu kit médico, um pequeno dispositivo preto não maior que um smartphone. Padrão militar à prova d'água projetado para operações de brecha de emergência. Isso é o que estou pensando, perguntou Davis. Carga de termita. Carrego há 12 anos esperando nunca precisar usar. A explosão abriu um buraco na parede leste grande o suficiente para 2 pessoas rastejarem ao mesmo tempo. A explosão também derrubou parte da torre de vigia, garantindo segundos preciosos de confusão. Morgan conduziu o grupo através da brecha e por uma encosta íngreme em direção ao litoral. Atrás deles, o complexo ganhava vida por completo. Veículos ligando rádios crepitando o caos organizado de uma unidade militar, respondendo a uma tentativa de fuga. No sopé da encosta estava o mar. A água é nossa melhor chance, disse Morgan ao grupo. Fiquem juntos. Ajudem-se. Continuem, não importa o que aconteça. Ela ajudou Davis a entrar primeiro, certificando-se de que ele conseguiria se manter à tona apesar do ferimento. Os trabalhadores humanitários vieram atrás apoiando-se uns aos outros, com a espécie de cooperação desesperada que situações de emergência costumam criar. A água estava morna, mas a corrente era forte, puxando-os para longe da costa e em direção ao oceano aberto. Morgan podia ver o RB à distância, avançando em alta velocidade, mas também ouvia os helicópteros decolando de volta no complexo. Nadem mais forte gritou para o grupo. Ainda não estamos fora de perigo. Seguiram-se os 10 minutos mais longos da vida de Morgan, desde sua última missão. Tiros vindos da praia, holofotes varrendo a água, o ronco constante de helicópteros se aproximando, mas também o som crescente de motores americanos, vozes americanas no rádio profissionais, vindo para levá-los para casa. O RHIB os alcançou justo quando o primeiro helicóptero inimigo surgiu sobre a linha das árvores. Embarquem, embarquem, gritou Collins, puxando as pessoas para dentro o mais rápido que o barco permitia. Morgan foi a última na água, a última a subir, ainda ajudando a empurrar Davis por cima da borda, quando o helicóptero abriu fogo. O motor do RB rugiu em potência máxima e eles dispararam para longe do arquipélago com balas cortando trilhas brancas na água atrás deles. Acabou, mas sentada no convés encharcada de água salgada e adrenalina observando Davis receber os primeiros socorros do médico do barco, Morgan percebeu que algo fundamental havia mudado. Por 12 anos, ela fingira que aquela parte de sua vida tinha terminado. Mas algumas coisas, uma vez vividas, tornam-se parte de quem você é para sempre. O debriefing ocorreu na mesma sala sem janelas onde tudo começara, mas o clima agora era diferente, menos formal, mais pessoal. Morgan sentou-se em frente a Kincaid, ambos parecendo ter passado por uma máquina de lavar cheia de água do mar e lama de selva. Davis está estável, disse Kincaid sem rodeios. A cirurgia correu bem. Ele estará apto para o serviço completo em 6 meses. E os trabalhadores humanitários, abalados, mas ilesos, já foram ouvidos e liberados para suas famílias. Morgan assentiu, sentindo parte da tensão deixar seus ombros. Missão bem-sucedida. Todo o pessoal contabilizado. Nenhuma baixa amiga. Em sua antiga vida, isso seria motivo de celebração. Há mais uma coisa, continuou Kincaid. O comando quer lhe oferecer a reintegração. Patente completa, escolha de designação, posto imediato se você quiser. A oferta pairou no ar entre eles como fumaça saindo do cano de uma arma. E se eu não quiser, então você volta para sua clínica, para seu filho, para sua vida tranquila. Sem perguntas, sem amarras. Morgan ficou em silêncio por um longo momento.
pensando em Isaac e na vida que havia construído na mulher que tentara se tornar. Não sou a mesma pessoa que eu era há 12 anos, disse por fim. Eu sei. Agora tenho responsabilidades. Pessoas que dependem de mim. Eu sei. E não tenho certeza se quero ser aquela pessoa de novo. Aquela que vai a lugares como aquele e faz coisas como aquelas. Kincaid recostou-se na cadeira. Morgan então sorriu pela primeira vez em dias, mas também não tenho certeza se posso voltar a fingir que essa parte de mim não existe. Então, o que vai fazer? Ela se levantou de repente, sentindo-se mais leve do que há anos. Vou para casa abraçar meu filho e tentar descobrir como ser as duas pessoas ao mesmo tempo. Kincaid também se levantou, estendendo a mão. Se algum dia decidir voltar, a porta está aberta. E se algum dia eu precisar de ajuda para sair de um problema que não consigo resolver sozinha? Mesma resposta. Eles apertaram as mãos, dois profissionais que compartilharam algo que os conectaria para sempre, vissem-se novamente ou não. Morgan deixou a base pensando que talvez fosse a última vez, mas provavelmente não seria. Algumas portas, uma vez abertas, nunca se fecham completamente. 2 semanas depois, a doutora Morgan Hale reabriu sua clínica em Hatteras. Seus pacientes não perguntaram onde ela estivera, e ela não ofereceu explicações, mas havia pequenas mudanças. Um novo sistema de segurança, equipamentos de primeiros socorros atualizados, uma confiança sutil em seus movimentos que antes não existia. Isaac percebeu as mudanças também, mas era esperto o suficiente para não fazer perguntas diretas. Em vez disso, durante o jantar certa noite, fez algo que a surpreendeu. Mãe, você já esteve nas Forças Armadas. Morgan olhou para o filho, realmente olhou, e percebeu que ele já era quase um homem. Velho o bastante para lidar com a verdade, mesmo a mais difícil. Sim, respondeu simplesmente. Marinha. Faz muito tempo. Esteve mesmo. Quero dizer, fez algo importante. Ela pensou no Camp 3 Echo em Marcus Davis, em todas as pessoas que ajudara a salvar ao longo dos anos e em todas as que não conseguira salvar. Eu tentei ajudar pessoas que precisavam de ajuda. Respondeu. Isaac assentiu, parecendo satisfeito com aquela resposta. Vai fazer isso de novo. Morgan olhou pela janela da cozinha para o oceano que a levara de uma vida a outra, que fora testemunha de ambas as suas transformações. Não sei, disse com sinceridade. Mas se alguém precisar de ajuda e eu for a única que possa oferecer, provavelmente vou. Bom, disse Isaac, voltando aos deveres de casa. Acho que é isso que você deve fazer. Naquela noite, depois que Isaac adormeceu, Morgan sentou-se na varanda dos fundos, ouvindo o som das ondas e refletindo sobre identidade e dever e sobre como o passado nunca fica realmente enterrado. Seu telefone vibrou com uma mensagem de texto de um número desconhecido. Obrigado. Davis. Ela digitou de volta. Fique seguro por aí. A resposta veio imediatamente. Você também, senhora. Morgan apagou as 2 mensagens e guardou o telefone, mas manteve a combinação do cofre atualizada e o rádio carregado. Algumas batalhas terminam, outras não, e certas pessoas nascem para lutar, aquelas que nunca acabam, queiram ou não. Você já se afastou de algo importante, apenas para descobrir que não conseguia ficar longe para sempre. O que faria se alguém do seu passado pedisse para você ser só mais uma vez a pessoa que costumava ser? E você acha que Morgan fez a escolha certa ao atender aquele chamado depois de 12 anos construindo uma vida diferente? Se isso lhe lembrou que algumas pessoas nunca deixam de servir aos outros, mesmo quando tentam, curta este vídeo e inscreva-se para mais histórias sobre heróis silenciosos e segundas chances. Compartilhe com quem já teve que escolher entre a pessoa que era e a pessoa que está tentando se tornar. Há mais histórias sobre guerreiros que não conseguem deixar a guerra para trás, esperando na sua tela agora. Assista a seguir e nos vemos amanhã com outra história. Até lá, lembre-se, alguns chamados não podem ser ignorados, não importa o quão longe você tenha viajado da pessoa que costumava atender a eles.